E a gente volta com o TV Mar News. A gente continua falando sobre essa situação de pandemia e home office. A gente vai falar um pouco sobre como é que estão as mulheres diante dessa situação, conversando com Caroline Caveto, que é advogada e membro do Business Professional Woman. Bom dia para você, Carol. Tudo bom, Caroline? Você tá? Tá tudo certinho. Então, é uma situação difícil para muita gente. A gente tem mostrado já essa situação de isolamento social, da necessidade também de se fazer o home office e mostra que não tem sido fácil. Mas para as mulheres, ela tem um peso maior ainda, não é verdade? Culturalmente já tem um peso maior, né? A mulher naturalmente já assume várias funções dentro da sociedade, né? E não deixa de ser, e fica mais evidenciado nessa pandemia, onde as mulheres acabam assumindo não só mais as atividades profissionais, mas também no home office ela acaba assumindo a dupla jornada na atividade de casa, auxiliando os filhos muitas vezes naquela questão de dar assistência às aulas que também estão sendo home office. Então, assim, tem uma sobrecarga bastante grande nas mulheres. E como é que fica, então, essa realidade para as mães que precisam trabalhar e cuidar dos filhos que agora integralmente também se encontram dentro de casa? Lembrando que você fala do Paraná, não é isso? Sim, falo do Paraná. Aqui o que eu tenho observado com muitos colegas é que ele combine-se com seu esposo ou companheiro ou eventualmente tentando trabalhar em horários alternativos, né? Muitas colegas minhas acabam adotando a jornada, fazendo a jornada de trabalho à noite, que é o momento que está mais tranquilo, porque né, durante o dia tem que dar toda aquela assistência aos seus filhos, ao lar, ao segmento, né? Até porque em casos né, que conta com algum auxílio de uma pessoa que auxilia ali dentro, acaba deixando que essa pessoa não venha mais, então você assume também essa função. Então, acho que tem sido muito um combine-se, né? Quando não existe essa parceria, infelizmente a gente dá conta, né? A mulher naturalmente dá conta, vamos em frente e segue, né? É verdade. Então, Caroline, essa sobrecarga, ela tem causado mais afastamento também do trabalho? Assim, muitas atividades elas possibilitam a home office, né? Então, quando você consegue conciliar esse home office, o trabalho às vezes fica até mais frenético. Eu, pelo menos, comentei com alguns colegas meus que eu tenho sentido o home office cada vez mais, que eu tenho trabalhado muito mais no home office do que eu trabalharia naturalmente, porque as demandas são para ontem, tudo é urgente, até pelo momento da pandemia. Então, assim, a gente tem tentado conciliar da melhor forma possível, com certeza, e dentro da BPW a gente tem feito algumas inserções e tentar capacitar né, e abrir a mente para esse momento, porque esse é um momento de reinvenção para muitas mulheres, né, que a atividade profissional não permite um home office. Eu como advogada consigo estar trabalhando de outros locais, mas pessoas que têm eventualmente um shopping, uma loja dentro de um shopping ou qualquer outra atividade que precisa desse contato pessoal, elas precisaram se reinventar. Então, assim, a gente tem algumas trocas, né, que isso é importante dentro da BPW, justamente essa troca entre as mulheres de negócio, para abrir essa mente e tentar explorar novas atividades, novos nichos e novas formas, às vezes, de estar reinventando a sua atividade profissional. E a gente percebe que toda essa sobrecarga de trabalho também, Caroline, acaba também sobrecarregando o psicológico das mulheres, né? Elas acabam ficando com o emocional mais abalado. E isso acaba, de certa forma, também refletindo no trabalho dela, né? Existe como fazer essa dissociação dessa situação?
Assim, é um momento, pandemia, aquele momento que eu brinco que a gente levou um tapa na cara, foi nocauteado e está tentando se achar onde você está, né? Então, assim, o que é muito importante para você manter uma rotina, né? Então, assim, você fixar uma rotina do que você vai fazer no seu dia a dia acaba sendo bastante importante até para o teu psicológico. E além disso, né, procurar conversar com as pessoas, achar atividades que você possa fazer dentro de casa, ou eventualmente até uma caminhada, usa máscara num horário alternativo, que você não cruze pessoas. Então, assim, o cuidar do bem-estar também é importante. Fazer uma dieta balanceada, claro que é muito mais difícil quando você está dentro de casa, no home office, estresse do dia a dia, não saber do futuro e tudo mais, mas você manter uma rotina tanto de atividades quanto de hábitos alimentares é muito importante até para que você possa, né, desenvolver e ter dar vazão às necessidades desse momento. E essa experiência de home office também pode acabar fazendo com que a mulher viva experiências frustrantes também, né? Porque ela pode acabar, eu acredito que muitas mulheres acabam ficando frustradas por não conseguirem desempenhar bem todas as tantas tarefas que ela precisa desempenhar. Seja no trabalho, seja dentro de casa mesmo, com assistência aos filhos, com assistência à casa, muitas vezes também com assistência ao marido, enfim. E aí se olha no espelho no final do dia, está acabada do mesmo jeito, sem conseguir dar conta de tudo. Tem alguma lei que de repente acabe melhorando essa situação, que possa auxiliar a mulher, por exemplo, para pelo menos garantir que ela tenha estrutura física dentro de casa para trabalhar, oferecendo uma internet melhor, computador melhor, enfim? Olha, no momento, não, né, assim, que eu tenha conhecimento, aqui no Paraná não tem nada disposto sobre isso, em questões nacionais também não, mas assim, muito combine-se, né, com o seu empregador ou com quem você está tratando. Acho que são válidas essas prerrogativas, esses pleitos, né, mas não existe hoje, atualmente, eu não tenho conhecimento de nenhuma legislação, nem nenhum ato normativo que fale a respeito dessa promoção de incentivos nesse sentido, para tornar mais fácil e cômodo a atividade, o desenvolvimento da atividade. O que se vê, sim, é um movimento do empresariado propriamente dito, né, de pessoas, proprietários de empresas que, para facilitar a atividade profissional, concedem, por exemplo, um computador, uma internet melhor, enfim, essas questões. Mas ainda não há nada que eu tenha verificado na legislação que preveja esse tipo de prerrogativa ou algum tipo de benefício em relação a isso. Mas vai muito do combine-se, né? O que é combinado não é caro nem barato, é o combinado. Então, assim, se você tem esta necessidade perante o seu empregador, é sempre importante que você combine uma questão nesse sentido. Carol, a BPW, ela tem buscado também empoderar essas mulheres, né, executivas de negócios, enfim. Qual é a realidade das mulheres que são diretamente ligadas aos setores mais afetados pela pandemia? Então, a gente tem notado dentro das mulheres, muitas delas acabaram tendo que se reinventar, propriamente dito, né? Porque os negócios foram fechados, então a gente teve um momento de várias palestras ali dentro, de reflexão, de interiorização e cuidar muito dessa questão do emocional, do preparar para pensar como agir diante desse novo cenário. Então, assim, num primeiro momento, a gente teve bastante orientação, algumas trocas a respeito de como está auxiliando, o que está fazendo e cuidando do espiritual também, para daí depois estar também pensando nesse universo mais amplo. É uma realidade que tem tocado a todos, né? Tanto as mulheres quanto
aos homens, isso não foge à regra, a gente acaba sendo um pouquinho mais penalizada, até por conta de um contexto histórico muito maior. Muitas das atividades femininas exigem esse presencial e a gente tem se reinventado. Então, assim, o que eu tenho notado dentro do grupo é uma reinvenção. Então, achando alternativas para tornar o que era no momento presencial de uma forma home office ou, eventualmente, fazendo o presencial, mas com todos os cuidados necessários que a OMS orienta para que você possa fazer. Seja aquela questão de redução de quantidade, de higienização do ambiente, de uso de máscaras, enfim, toda essa adequação no ambiente que é necessário para esse momento. E como é que a gente pode, então, será que você poderia passar dicas aqui para que a gente pudesse acompanhar como lidar com essa situação de uma forma mais suave, né? E como a gente manter também a eficiência do nosso trabalho nesse momento? Olha, se eu puder dar uma dica, né? Porque se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Mas, assim, o que tem funcionado muito para mim é tentar achar uma rotina. Então, assim, tentar manter a rotina que eu tinha dentro da atividade normal, né? Claro que com algumas adequações e achando um pouquinho de um tempo para mim. Então, assim, meditar um pouco é importante, cuidar da alimentação, fazer uma atividade física. Aquele momento que você está triste ou qualquer coisa, né, alguma coisa desse gênero, pega o carro, vai andar, dá uma volta, espairece um pouco, vê outras coisas. A gente, às vezes, precisa dar ver o novo, né, ver o movimento, ver o que está acontecendo por aí. Então, essas questões me auxiliam muito. Então, assim, se eu puder resumir, acha uma rotina para a tua vida que encaixa nesse momento, não se exija tanto, porque vai ter dias que você não vai conseguir retribuir as expectativas que nós mesmas criamos para nós, né? Porque não é a sociedade que tem nos imposto, somos nós mesmos. Uma rotina de alimentação mais adequada, né? Segue uma dieta, não necessariamente uma dieta que você consiga, né? Que seja prazerosa para você. E no final do dia tem um tempo para você, para meditar, para fazer uma coisa que você goste, uma leitura de um livro, algo que fuja um pouco também desse contexto de pandemia que acaba sendo tão pesado. Então, às vezes, se alienar, entre aspas, no positivo, né? no contexto positivo desta palavra, acaba sendo interessante também. Caroline, muito obrigada pelas tuas informações, pelas tuas dicas aqui no TV Mar News, né, discutindo com a gente essa situação que é tão pertinente e que, como eu disse, acaba frustrando muitas mulheres por aí. Obrigada pela tua participação aqui, tenha um excelente dia, tá? Muito obrigada, você também. Tchau, tchau. E a gente vai ao vivo agora conversar com Mara Almeida, que vem trazendo informações a respeito da força-tarefa que tem sido organizada para a gente conseguir, então, manter o cumprimento do isolamento social, inclusive durante os festejos juninos. Mara. Isso mesmo, Porlane. Durante o mês de junho, né, já tem aí um decreto municipal que proíbe fogueiras e também fogos de artifício aqui em Maceió. Para saber como é que vai ser feita a fiscalização, tá, desse decreto, nós vamos conversar agora com o Enio Bolivar, ele que é secretário de Segurança Comunitária e Convívio Social daqui do nosso município. Bom dia, Enio. Obrigada pela sua participação aqui no TV Mar News. Vamos começar falando sobre esse decreto municipal. O que é que o decreto ele estabelece? O decreto ele estabelece que será proibido acender fogueiras e queimar fogos de artifício, como também a emissão de alvará para as tendas que comercializam fogos de artifício. Elas estão suspensas e o município também não emitirá novas licenças. Por que foi que esse decreto ele foi estabelecido, né? Qual que é o objetivo dele? O objetivo do decreto é que o sistema de saúde ele não superlote as pessoas que têm problemas respiratórios ou pessoas provenientes de ferimentos através de queimadura provenientes de fogos de artifício, elas vão procurar o sistema de saúde. Então o decreto, para que isso aí não aconteça, que o sistema de saúde não entre em colapso, o decreto proíbe
acender fogueiras e queimar fogos de artifício. E como é que vai ser feito, secretário, essa fiscalização? A fiscalização ela é composta por órgãos municipais e órgãos estaduais. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, PROCON Municipal, Vigilância Sanitária, a Guarda Municipal e os fiscais de postura estarão nos dias que tem maior incidência de fogueiras ou queima de fogos de artifício, estarão fiscalizando, seja local público ou seja local privado. Então a fiscalização vai ser intensa, a gente pede que a população colabore e não acenda fogueiras nem queime fogos de artifício. Essa fiscalização vai ser no período da tarde e da noite e, como o senhor bem colocou, né, tanto em locais públicos como privados. Então a população, caso ela veja alguém desobedecendo o decreto, ela pode fazer uma denúncia? Ela pode denunciar através do 190, do 181 e do 3312-5277. A gente entende que é tradicional do Nordeste, né, acender fogueira, queimar fogos, mas nós estamos numa época diferente. No momento de pandemia, a gente tem que se precaver para que o sistema de saúde ele não entre em colapso. E, secretário, quais que vão ser as consequências para quem ainda assim desobedecer esse decreto? A SUDES também está engajada nessa força-tarefa, ou seja, a limpeza urbana. Então, todas as fogueiras que forem encontradas ainda sem estarem acesas, elas serão recolhidas pela limpeza urbana, como também as fogueiras que forem acendidas, o Corpo de Bombeiros estará presente, fazendo com que as fogueiras sejam apagadas e sejam recolhidas também. Aquele que tiver sua tenda e que estiver comercializando fogos de artifício, ela terá como penalidade a interdição e a possível cassação do seu funcionamento. Como também os fogos de artifício que forem encontrados de forma clandestina serão apreendidos pela Polícia Militar e descartados também pela Polícia Militar. É bom que a gente fale sobre isso, né? Porque além, né, de acender fogueiras em vias públicas e privadas e queimar fogos de artifício também em espaços públicos e privados esteja proibido, também está sendo proibido a venda, né, desse material. Exato. O município, através do decreto, ele suspendeu todas as licenças para as tendas comercializarem fogos de artifício, como também ele não emitirá novos alvarás para que essas tendas comercializem fogos de artifício, até enquanto perdure a pandemia. Qual a mensagem, então, secretário, que a gente pode deixar para o pessoal que está nos assistindo nesse momento? A mensagem que a gente deixa é a mensagem de conscientização. A população, ela se agir de forma consciente, ela vai estar colaborando para que a curva do contágio, para que a curva ela entre em decadência. A gente precisa do sistema de saúde em condições de atender a nossa população. Muito obrigada, tá, secretário, pela sua participação aqui no TV Mar News. É isso, Porlane e pessoal de casa. Então vamos lá, vamos reforçar, viu? Está proibido comercializar fogos de artifício em estabelecimentos ou na porta de casa, tá? Acender fogueiras em vias públicas e privadas, seja em calçadas, ruas, praças ou dentro de condomínios, até mesmo salões de festa. Também está proibido queimar e soltar fogos de artifício em espaços públicos e privados, como por exemplo calçadas, ruas, praças ou também dentro de condomínios e salões de festas. E você, né, que está aí nos assistindo, pode contribuir com a fiscalização, tá? Aqui da Secretaria Municipal. Você pode denunciar tanto pelos números 33125277, 190 ou ainda pelo 181. Por favor, denuncie e ajude o trabalho aqui da Secretaria. Com imagens de Márcio André, eu volto com você aí no estúdio, Porlane. Muito obrigada, Mara, pelas tuas informações. Muito pertinente também essa atitude da Prefeitura aqui de Maceió. E ela também tomou uma outra atitude, dessa vez para evitar a disseminação do novo coronavírus aqui na nossa capital. Os ônibus já começaram a circular com barreiras especiais de proteção feitas de acrílico e plástico nos espaços reservados aos.
E motoristas. A gente tem aí, inclusive, a foto para mostrar para vocês como é que está funcionando. O objetivo é evitar o contato direto dos profissionais com os passageiros, reduzindo assim a contaminação pelo novo coronavírus. A instalação atende a uma determinação da Prefeitura de Maceió por meio da SMTT e toda a frota de Maceió será contemplada. A Prefeitura também determinou a pulverização diária dos ônibus e terminais. Essas são as imagens, então, aí desse isolamento que está sendo feito, né, dos cobradores e motoristas que precisam carregar passageiros diariamente aqui na nossa capital. E a gente agora vai ver como é que está o trânsito aqui na capital. Vamos conferir, então, como está o trânsito aqui em Maceió através das câmeras da SMTT, mostrando aqui essa primeira câmera que a gente tem aqui. A gente mostra essa câmera aqui lá da Rotary, não é isso? Ali da Avenida Fernandes Lima, próximo já à saída da Rotary, a gente percebe uma movimentação muito intensa, inclusive flagrando aqui em frente à Caixa Econômica, mostrando como é que está o movimento também, bastante pessoas circulando, né? Bastantes veículos também circulando pelas ruas, o que mostra exatamente aquele número que nós trouxemos agora há pouco, mostrando que nós temos caído cada vez mais no isolamento social. A gente tem aqui outras imagens também que refletem exatamente essa situação do não cumprimento do isolamento social aqui na capital alagoana, infelizmente. E com essas imagens, então, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês.